Posso iniciar? Boa tarde, gente. Como o Poli falou, eu me chamo Vitor Levi, sou aluno do terceiro ano do curso de Medicina da UFS e ligante da LANEP, e hoje eu vou apresentar para vocês uma sessão sobre cirurgia estereotáxica. Antes de mais nada, é sempre importante dizer que as ideias, argumentos e opiniões aqui apresentadas e expressadas são de responsabilidade única e exclusiva minha, não apresentando sob qualquer forma e pretexto a opinião das entidades ou instituições a qual meu nome está vinculado publicamente. Além disso, eu não possuo nenhum tipo de conflito de interesse a declarar em relação aos temas desenvolvidos. Os objetivos da sessão são entender o conceito de estereotaxia, bem como os fundamentos que norteiam a cirurgia estereotáxica, compreender o funcionamento dos instrumentos de estereotaxia, identificar as principais etapas envolvidas no planejamento e execução dessa modalidade cirúrgica, bem como reconhecer suas principais aplicações. Então, nesse exato momento, eu imagino que muitos de vocês estejam se perguntando que P é cirurgia estereotáxica. Essa foi a mesma sensação que eu tive quando eu vi que esse tema foi designado para que eu pudesse apresentá-lo. E eu não fazia a mínima ideia do que se tratava, e eu vou tentar ajudar um pouquinho nisso aqui no começo da sessão. Antes de falar do conceito de neurocirurgia ou cirurgia estereotática propriamente dita, é importante que a gente compreenda o conceito de estereotaxia. Estereotaxia, pessoal, vem do grego estéreos, que significa sólido de 3 dimensões, e também vem do grego taxis, que significa disposição ou posicionamento. De modo que a palavra estereotaxia significa localização tridimensional orientada, e ao decorrer da sessão vocês vão entender o porquê localização tridimensional orientada tem a ver com tudo que a gente vai falar aqui hoje. O segundo conceito seria o conceito que mais interessa, que é o de neurocirurgia estereotáxica. O que significaria isso? A neurocirurgia estereotáxica significa, pessoal, atingir uma área previamente definida por suas coordenadas no encéfalo. Ou melhor, significa atingir uma área do encéfalo que foi previamente definida por suas coordenadas. A gente faz isso por meio da fixação de um aparelho de estereotaxia na cabeça do paciente, que nos permite inserir um determinado dispositivo nessa estrutura, cujas coordenadas foram colocadas no aparelho, e realizar um procedimento. Num primeiro momento pode parecer um pouco complexo, difícil de entender, mas no decorrer da sessão vocês vão entender, vocês vão perceber como é bem simples. E o terceiro conceito seria o conceito de neurocirurgia estereotáctica. O que seria a neurocirurgia estereotáctica? Basicamente tem o mesmo significado da estereotáxica. Eu coloquei aqui porque até eu, no começo dos estudos para apresentar a sessão, fiz um pouco de confusão com esses termos, e é importante que vocês entendam aqui, para caso forem estudar coisas sobre isso no futuro, já saibam. O conceito de neurocirurgia estereotáctica basicamente vem de uma convenção que existiu entre determinados órgãos que regulam certas instituições de neurocirurgia, que basicamente definiram que todo procedimento estereotático, ou melhor, estereotáxico, que fosse realizado em humanos, seria chamado de estereotático. Só que na prática é uma convenção meio que falida, uma vez que tantos artigos quanto capítulos de livros que discorrem sobre o assunto vão falar em neurocirurgia estereotáxica. Mas, de qualquer maneira, sempre que vocês ouvirem neurocirurgia estereotáxica ou estereotática, vocês já sabem que se trata da mesma coisa. Antes de começar a falar sobre os aspectos propriamente ditos da neurocirurgia estereotáxica, é importante que a gente contextualize um pouco a sessão. E, para isso, eu preparei uma linha do tempo com esse objetivo. Para apresentar até alguns conceitos que são muito importantes e foram muito importantes para que o método fosse desenvolvido. Desde os primórdios da humanidade, pessoal, o ser humano ele tenta instrumentalizar sua orientação no espaço. Isso desde dos primórdios mesmo, onde os primeiros homens tentavam se orientar espacialmente, fazendo triangulações com a localização do Sol, da Lua, do sistema estelar. E o principal símbolo disso foi esse instrumento que foi criado há cerca de 4.500 anos atrás, que é a bússola, que foi criada na China, e vale uma menção honrosa aqui também para o astrolábio. Muito tempo depois, mais de 3.500 anos depois, na época da Europa conhecida como Renascimento, que a gente sabe que durou ali de meados do século XIV até meados do século XVI, uma série de artistas, entre eles o notável Leonardo da Vinci, que vocês estão vendo aí, muito preocupados com a alocação dos traços em suas pinturas e desenhos, passaram a utilizar sistema de coordenadas bidimensionais para obter maior precisão e aproximar suas obras da realidade.
E a gente vai ver como esses sistemas de coordenadas são essenciais para neurocirurgia estereotáctica. Passado um tempo, esse pensador que vocês estão vendo aí no slide, que é conhecido como René Descartes, que foi o primeiro pensador a enfatizar o uso da razão para desenvolver as ciências naturais, ele, no discurso dele sobre o método, ele apresentou a brilhante ideia de que a gente pode localizar a posição de um ponto ou objeto numa superfície a partir da intersecção de dois eixos, que seria o conceito, dessa vez mais formalizado, daquilo que a gente conhece como coordenadas cartesianas. Porém, somente em 1906, o primeiro conjunto ou instrumento de estereotaxia foi confeccionado, que é esse que vocês estão vendo aí na tela. Duas personalidades notáveis foram responsáveis por essa confecção. Um matemático, conhecido como Henry Clark, e o pioneiro da neurocirurgia mundial, que é conhecido como Victor Horsley. Esse primeiro instrumento de estereotaxia ele foi desenvolvido no sentido de que eles estavam estudando sobre a neurofisiologia e eles queriam entender como se dava o funcionamento de uma série de estruturas que ficavam localizadas profundamente no sistema nervoso central. E aí eles utilizavam animais e realizavam lesões eletrolíticas com equipamentos que utilizavam o auxílio desse tipo de instrumento, de estereotaxia, para investigar a função dessas estruturas. Porém, só em 1947, a primeira cirurgia estereotáxica foi realizada nos Estados Unidos por Spiegel. Existe uma grande janela entre a construção do primeiro equipamento e a realização da primeira cirurgia em humanos. Isso se deve ao fato de que, quando esse primeiro equipamento foi confeccionado, basicamente os conceitos de neurofisiologia da época ainda eram muito primitivos e não existia um contexto muito favorável à realização dessas cirurgias. Até que em 47, Spiegel, inclusive utilizando um aparelho muito parecido com o de Horsley e Clark, só que adaptado às dimensões cefálicas humanas, realizou a primeira cirurgia estereotáxica. E só em 1954, Niemeyer, lá na Santa Casa, no Rio de Janeiro, realizou o primeiro procedimento, a primeira neurocirurgia estereotáxica no Brasil. Aqui nessa imagem eu trouxe para vocês uma série de instrumentos de estereotaxia. Ninguém precisa ficar assustado, porque a grande maioria deles, por mais macabros que sejam, não são mais utilizados hoje. Basicamente, o que importa para a gente é esse aqui, que é o que a gente vai falar na maior parte da sessão, que é o instrumento de estereotaxia baseado em arcos centrados. O que eu quero que vocês entendam, mostrando essa sessão, é que com o passar do tempo, desde o lançamento comercial desses instrumentos, eles foram se tornando cada vez mais versáteis, precisos e seguros para fazer com que a gente conseguisse atingir determinadas estruturas no interior do encéfalo e realizasse procedimentos nelas. Vale ressaltar que, além desses avanços, com o tempo, eles foram incorporando as tecnologias, as novas tecnologias da época, e vale destacar aqui a incorporação da tomografia computadorizada e da ressonância magnética, que aconteceu por volta de meados da década de 80, que talvez seja a grande responsável pelo boom da cirurgia estereotáxica e por fazer dela um braço da neurocirurgia tão necessário como é hoje. Eu ressaltei aqui, nessas imagens de instrumentos de estereotaxia, um probe de neuronavegação. A neuronavegação é uma aplicação da estereotaxia na neurocirurgia, que não faz uso de fixação esquelética, a gente não precisa fixar na cabeça do paciente. Basicamente, a gente vai apontar esse instrumento aqui e, em tempo real, vai aparecer na ressonância magnética ou na tomografia computadorizada no monitor a localização desse ponto. Então, é muito útil para realizar uma série de cirurgias. Só que eu optei por não trazer ele para a sessão, porque talvez, classicamente, eles não entrem no conceito de cirurgia ou neurocirurgia estereotática. Mas vale fazer essa menção honrosa aqui para a neuronavegação, antes de iniciar e falar da neurocirurgia estereotática por fixação esquelética. Então, como eu falei para vocês, existem vários instrumentos, né? Eu separei quatro modelos principais aqui, que é o modelo de coordenadas polares, o modelo de ponto focal, de arcos entrelaçados e de arcos concêntricos, que eu já dei um spoiler falando que é o que importa para a gente e é o que a gente vai escrever mais. Mas, de qualquer forma, eu vou só falar um pouquinho sobre esses três primeiros, para não deixar passar em branco. Então, esses instrumentos de estereotaxia com fixação esquelética, na verdade, eles são classificados de acordo com o modo de translação ou rotação dos seus dispositivos de aplicação. Esse, por exemplo, de coordenadas polares, eles são classificados de acordo com a trajetória que esse instrumento faz e ele se desloca com movimentos de translação de acordo com os dois eixos ortogonais. Esse segundo instrumento, ainda em preto e branco, e isso já denota
o fato de que eles praticamente são muito antigos e não são tão utilizados, ele é muito parecido, o princípio de funcionamento, com o primeiro, só que aqui, basicamente, o segmento cefálico do paciente que vai se deslocar, e não o equipamento de manipulação. O terceiro, que é o de arcos entrelaçados, o dispositivo de aplicação ele se desloca com movimento angular de acordo com os arcos semicirculares alocados em dois planos ortogonais entre si. Mas, basicamente, se vocês não entenderam muito do que foi falado aqui, não importa, porque o que importa para a gente é esse aqui, que é o sistema de arcos concêntricos. O que é que eu quero que vocês entendam aqui num primeiro momento? Isso aqui pode parecer muito complexo, porque é uma coisa muito específica, mas, assim, existe uma série de peças e de componentes, mas num primeiro momento é super importante que a gente identifique pelo menos dois. O aro de fixação, ou aro estereotático, que é essa estrutura aqui, que vai fixada ao crânio do paciente, e o arco de coordenadas, ou arco estereotático. Para mim, fixar como arco, eu lembro de um arco de arco e flecha, talvez funcione para vocês também. Mas, enfim, aro de fixação, alguns autores vão chamar de quadro também, ou até mesmo de halo, mas eu gosto de chamar de aro, e a gente tem o arco de coordenadas. Além disso, existem outras estruturas, aqui a gente tem os postes de fixação, os plugs de ouvido, os suportes dos plugs de ouvido, isso aqui é uma chave de fenda que vem no kit para a gente já ajustar tudo. Isso aqui são instrumentos mais específicos para o procedimento de estimulação cerebral profunda, como o suporte guia, o suporte de parada, que não vem ao caso aqui agora, porque basicamente o que eu quero que vocês entendam é que esse sistema de arcos centrados, ele possui esses dois componentes principais, que é o arco, mais uma vez repetindo, que é muito importante, e o aro de fixação. Só que, antes de descrever a função dessas estruturas, é importante que a gente estabeleça alguns fundamentos aqui. Fundamentos esses que são muito importantes para o entendimento de toda a prática da neurocirurgia estereotática. O primeiro fundamento é o fundamento de coordenadas cartesianas, que, como eu já até falei, ele é baseado no conceito de René Descartes, de que a localização de um ponto no espaço pode ser definida por suas relações com três planos. São os planos horizontal, sagital e coronal, que se cruzam em ângulos retos. Falando inicialmente de dois planos, para tentar complicar o mínimo possível, eu trouxe esse tabuleiro de dama ou de xadrez. Todo mundo que já jogou dama ou já jogou xadrez sabe que a gente pode descrever um ponto na superfície, ou seja, uma casa, simplesmente pela relação que ela tem com os dois planos, um plano horizontal e um plano vertical. Por exemplo, aqui, essa casa é a F5, essa seria a E4, essa seria a B1. E como seria o terceiro plano? Onde entraria o terceiro plano? Obviamente, a melhor maneira de explicar não seria empilhando tabuleiros de xadrez um em cima do outro. Até daria, mas teria que forçar muito a imaginação para tentar entender desse jeito. A melhor maneira de entender os sistemas de coordenadas em três dimensões é voltando para o ensino médio. Muita gente vai ter uma nostalgia quando vê essa imagem aqui, outros vão ter pesadelos e pensamentos negativos. Mas, assim, de qualquer maneira, todo mundo sabe que a gente pode localizar um ponto na superfície utilizando como pontos de referência dois eixos, que são os eixos X e eixo Y, como vocês estão vendo aqui. Isso é muito simples, todo mundo sabe disso. Não tem nenhuma complicação. Todo mundo já resolveu operações matemáticas baseadas nesse conceito. E onde entraria o terceiro plano? O terceiro plano, que é o plano Z, ele entra no ponto de intersecção entre os eixos X e Y, e também descrevendo um ângulo de 90 graus em relação aos dois eixos. De modo que, utilizando esses três eixos, eu posso simplesmente localizar qualquer ponto no espaço tridimensional e atribuir para ele, no caso, uma coordenada. Na verdade, essa coordenada são três números em relação aos eixos Z, Y e X. Isso pode ser um ponto aqui no meu quarto, onde eu estou apresentando essa sessão, um ponto no quarto de vocês, ou até mesmo dentro da cabeça de um paciente, que é o que acontece na prática, na neurocirurgia estereotática, e a gente vai mostrar já já. O segundo conceito seria o conceito de espaço estereotático. Mas antes de falar do espaço estereotático, eu gostaria que alguém falasse que estrutura é essa aqui, que eu acabei de falar, só enquanto eu tomo um pouquinho de água aqui. Se ninguém responder, eu vou prosseguir normalmente. Aro ou quadro. Perfeito. Foi Paula que falou? Foi, né? Foi. Foi Paula.
Reconheci a voz. Então, isso mesmo, Paulo. Isso aqui é o aro ou arco que vai fixado à cabeça do paciente. Ele basicamente se trata de uma estrutura mecânica que tem cerca de 200 milímetros de lado. É um quadrado que vai fixado à cabeça do paciente. E por que eu coloquei ele em conjunto com o espaço estereotático? Porque uma coisa não pode sair da cabeça de vocês. É que o aro é que determina a localização do espaço estereotático. Esse espaço seria um espaço virtual que vocês estão vendo representado aqui pela forma de um cubo. Um cubo com cerca de 200 milímetros de altura, 200 milímetros de largura e de comprimento. Aqui tem 100, mas isso aqui é porque é da superfície até a metade, viu, gente? E o espaço estereotático é basicamente o local onde tudo vai acontecer. Por que é importante entender que o aro determina o espaço? Porque, gente, a origem das coordenadas, a origem dos eixos x, y e z, sempre vai se dar no canto posterior superior do espaço estereotático. Esse ponto aqui, esse vértice seria basicamente o ponto 0, 0, 0. 0 em relação ao eixo x, 0 em relação ao eixo y e 0 em relação ao eixo z. E qualquer estrutura que fica localizada dentro desse espaço, a gente pode definir uma coordenada para que a gente possa atingir. Então, nunca esqueçam disso. O espaço estereotático ele é determinado pela localização do aro. Se eu mover o aro para cá, o espaço vem para cá. Se eu mover o aro para cá, o espaço vem para cá. E a origem das coordenadas fica localizada 200 milímetros acima do canto posterior direito do aro. Eu coloquei essa imagem aqui para exemplificar, porque na prática é isso que vai acontecer. A cabeça do paciente ela fica localizada dentro do espaço estereotático. Eu destaquei aqui a glândula pineal e a gente vai atribuir coordenadas para essa estrutura em relação ao eixo x, y e z, no estudo de imagem, que a gente vai falar lá na parte de planejamento, mas o conceito basicamente é esse aqui. O terceiro conceito seria o conceito da isocentricidade. E é o último conceito também que a gente vai trabalhar, o último fundamento. Mas antes de falar do fundamento da isocentricidade, nada mais justo do que a gente definir a função do arco estereotático, uma vez que a gente já falou a função do aro, e também não tem como entender a função da isocentricidade sem entender a função do arco estereotático. Então, isso aqui que vocês estão vendo é o arco, como eu já falei, e ele tem duas funções principais. A primeira é fornecer uma interface pelo meio da qual as coordenadas de uma determinada estrutura, volume ou ponto no espaço possam ser atingidas por um instrumento pré-determinado. Ou seja, é no arco que a gente vai colocar as coordenadas. Eu falei que a gente vai achar coordenadas para as estruturas aqui, como nesse caso da glândula pineal, e é aqui que a gente vai colocar as coordenadas. Como a gente faz isso, eu vou mostrar já já. Mas antes disso, é importante falar da segunda função, que seria sustentar um instrumento ativo que vai ser utilizado no procedimento cirúrgico. Aqui a gente tem, por exemplo, não está mostrando um instrumento, não está mostrando um eletrodo cerebral profundo, mas está mostrando os suportes que são utilizados para sustentar ele. Basicamente, o arco ele vai sustentar o instrumento que a gente vai utilizar na estrutura. E como a gente vai discutir lá na frente, pode ser qualquer instrumento, pode ser desde uma cânula para biópsia, uma agulha, ou até mesmo um eletrodo para se fazer a estimulação de uma determinada área profunda do encéfalo. Voltando para a primeira função, como é que a gente ia fornecer, como é que a gente ia, na verdade, colocar essas coordenadas no aro? Basicamente, como eu falei para vocês, a gente tem 3 eixos, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. E é uma coordenada para cada eixo. A coordenada do eixo X é desse sentido aqui, látero-lateral. Vou até mostrar a imagem, voltar na imagem do espaço estereotático. Vocês estão vendo aqui o eixo X na orientação látero-lateral, o Y na antero-posterior e o Z na supero-posterior. Basicamente, a gente vai inserir as coordenadas nessas estruturas que vocês estão vendo aqui. Aqui está o eixo X, mais uma vez, deixa eu dar uma aproximada aqui para tentar melhorar a visualização de vocês. A gente tem aqui uma régua, marcações, que talvez não estejam tão bem definidas aí, mas de qualquer maneira a gente tem as marcações. Esse aparelho é bem analógico mesmo, a gente vai pegar simplesmente aquela chave de fenda que eu tinha mostrado, desparafusar, a gente não, o neurocirurgião no caso, e parafusar no ponto correto. Se a coordenada for 105, ele vem e parafusa no ponto 105 aqui. E pronto, na verdade ele ajusta nesse ponto e vai e aperta o instrumento. As coordenadas do eixo Z, basicamente elas são ajustadas nessa estrutura aqui que vocês estão vendo ao fundo, que liga o aro ou halo ao arco. A gente vai ajustar essas coordenadas nessa estrutura aqui. Aqui está o eixo Z, para vocês visualizarem melhor. Essa imagem está bem melhor, na verdade, do que a passada. Mostrar a régua e digamos que a estrutura que a gente queira atingir esteja localizada no tocante à coordenada Z a 100 milímetros. A gente vem,
coloca aqui e aperta com a chave de fenda. Não tem nenhuma complicação não, muito analógico. E com relação ao eixo Y, a gente vai ajustar simplesmente ao fixar esse suporte ao aro, toda hora eu confundo, perdão, ao aro ou halo. A gente pode movimentar e fixar essa estrutura no sentido anterior-posterior. Mais uma vez, tentar aproximar, a gente tem marcações aqui, da mesma forma, uma régua que não está dando para visualizar muito bem, mas simplesmente a gente vai ajustar no ponto que se refere à coordenada Y e vai apertar. Como eu já falei milhões de vezes, muito simples. Eu trouxe até um videozinho para tentar explicar, caso eu não tenha sido muito claro, e mostrar para vocês aqui. Esse procedimento é feito antes da cirurgia estereotática. Inicialmente ele só está apertando, isso aqui não importa muito para a gente. Ele está colocando os instrumentos que são específicos dessa cirurgia, também não interessa agora. A gente está falando das questões mais gerais. Mas enfim, logo ele vem e ajusta os eixos X, como ele vai fazer a partir de agora. Mais uma vez, ele simplesmente ajusta e aperta. Nada mais complicado que isso. Logo ele faz os ajustes relacionados ao eixo Z. Esse procedimento é muito simples, mas é muito importante, viu, gente? Porque se você errar poucos milímetros aqui, dificilmente você vai atingir a estrutura que você queria atingir. Então tem que ter o máximo de atenção possível. E esse vídeo não mostra ele ajustando as coordenadas no eixo Y, mas basicamente ele vai fixar esse aparelho ao aro e vai ajustar dessa maneira. Vamos passar para o último fundamento, antes de falar da técnica cirúrgica propriamente dita, que é o fundamento da isocentricidade. Eu trouxe mais um vídeo porque acredito que seja a melhor maneira de explicar novamente. E dá até para revisar alguns conceitos que a gente já falou, como o conceito do espaço estereotático. Origem das coordenadas X, Y e Z. Aqui a gente já tem o paciente com o aro fixado à cabeça, os postes de fixação bem fixados. O vídeo vai mostrar uma determinada estrutura que o procedimento em questão deseja atingir. Aqui estão as coordenadas dessa estrutura, tanto em relação ao eixo Y, Z e X, que a gente vai passar para essa estrutura, para o instrumento que a gente acabou de falar, da forma que eu acabei de mostrar. E esse vídeo ele é muito interessante nesse sentido. Obviamente que esse ajuste ele é feito... Deixa eu só ligar o apontador a laser, perdão. Obviamente o ajuste é feito antes da cirurgia, né? Como eu já expliquei para vocês até. Mas, enfim, no que se baseia o princípio da isocentricidade? Ele se baseia basicamente em duas questões principais, pessoal. A primeira é que o centro do arco, ele sempre coincide com a ponta do instrumento que a gente vai utilizar. Um instrumento que a gente chama de instrumento ativos. Como eu já falei, pode ser várias coisas, desde uma agulha, uma cânula, etc. Então, o centro do arco coincide com o centro do instrumento. E a partir do momento que a gente coloca as coordenadas no arco estereotático e nas demais estruturas, o centro do arco, ele também vai coincidir com a estrutura que a gente objetiva atingir, como vocês vão ver no decorrer do vídeo aqui. Aqui as coordenadas do eixo X sendo ajustadas, do eixo Z, esse vídeo também não mostra as do eixo Y, mas basicamente é isso que acontece. Quando a gente inserir um instrumento aqui, ele vai parar nessa estrutura, e essa estrutura está localizada no centro do arco. E basicamente é nisso que se baseia o princípio da isocentricidade. Qual a principal implicação disso? Que, basicamente, a gente pode movimentar o instrumento ativo no sentido lateral e o arco no sentido antero-posterior. A partir do momento que a gente já colocou as coordenadas, não importa, o instrumento ele sempre vai terminar e o centro do instrumento sempre vai terminar na estrutura que a gente quer atingir. De modo que a gente pode inserir o mesmo instrumento por várias regiões diferentes da superfície da cabeça do paciente. A gente pode descrever várias trajetórias diferentes para atingir a mesma estrutura, como esse vídeo mostra aqui, ele movimentando essas estruturas, mas não importa, o alvo está marcado. A mira já está no lugar certo. Então, a gente pode realizar esses procedimentos por diversas entradas diferentes, o que é muito positivo, uma vez que se trata de uma técnica cirúrgica minimamente invasiva, e a gente quer sempre preservar vasos e estruturas mais nobres, por mais que a nível do sistema nervoso central, praticamente tudo seja nobre, né? Mas, enfim, as trajetórias que vão ser definidas são sempre as menos danosas possíveis.
Então, a gente já terminou essa parte de fundamentos e a gente já pode falar da técnica, da execução da cirurgia propriamente dita. Mas antes disso, é importante fazer uma observação, no sentido de que, é claro que esse procedimento, gente, ele é muito específico, tão específico que a maioria de vocês, eu acredito que nunca tenha ouvido falar, só por ser um procedimento da área da neurocirurgia, já é muito específico, né? Mas assim, meio que paradoxalmente, ele ainda assim é muito geral dentro dessas especificidades. Como assim? Ele é muito geral no sentido de que existem várias aplicações, diversas aplicações. E, baseado nisso, a gente pode concluir que a técnica cirúrgica, tanto o planejamento quanto a execução propriamente dita, que é a técnica propriamente dita, na verdade, pode variar bastante. Na verdade, não só pode, como varia bastante. E para esse tópico, eu busquei trazer coisas aqui que são muito gerais aos vários tipos de aplicação, para que a gente tenha mais uma ideia muito mais geral do procedimento, que por si só já é muito específico. Então, eu separei essa parte da apresentação em 2 pontos principais, que é o planejamento e a execução. Partes que, antes de começar, é importante falar que são igualmente importantes. Sem planejamento não existe execução, e sem execução não tem por que fazer um planejamento. E quais seriam os objetivos do planejamento? 2 principais. Obter as coordenadas da estrutura que a gente quer atingir, do ponto que a gente quer atingir, do volume que a gente quer atingir, e definir a trajetória que o instrumento ou que a gente vai descrever até atingir essa estrutura. Como eu mostrei para vocês, a gente pode escolher várias trajetórias diferentes. E, basicamente, como é que a gente vai fazer isso? Por meio da realização de exames de imagem. Vários exames de imagem podem ser usados para as diversas indicações que vocês puderem imaginar. Mas, nesse contexto, a gente tem 2 principais, que são a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. Até pelo seu caráter tridimensional e pelo substrato anatômico e geométrico que eles trazem para a gente. Mas, enfim, outros exames também podem ser utilizados. As próprias as variações radioisotópicas desses exames, exames específicos para vasos, para ventrículos, enfim. Mas esses 2 são os que mais interessam para a gente. Mas como vocês estão vendo aqui, basicamente esse paciente ele não vai adquirir essas imagens de maneira convencional. A gente acabou de ter um curso sobre neuroimagem e nenhuma das aulas introdutórias, nem eu, nem o Elton falou que essas imagens vão ser adquiridas com uma estrutura mecânica acoplada à cabeça. Isso aqui é um conjunto que é utilizado para adquirir imagens na tomografia e aqui na ressonância magnética. Mas por que isso? Por que os pacientes precisam adquirir imagens com os instrumentos fixados na cabeça? Porque no contexto da neurocirurgia estereotática ou estereotáxica, além de obter as imagens dessas estruturas, a gente precisa situá-las no espaço estereotático. E como eu já falei para vocês, esse espaço ele é definido pela localização do halo ou aro. Então, nada mais natural do que o paciente fazer esse exame com o aro fixado à cabeça. Só que não tem só o aro aqui, né, gente? A gente tem outras estruturas que eu, inclusive, nunca, até esse momento, eu não expliquei o que é. E o que é isso, basicamente? Isso aqui são marcadores fiduciais ou localizadores. Marcadores fiduciais ou localizadores, que são essas estruturas brancas, são objetos que, quando colocados no campo de visão, ou melhor, no campo de obtenção de imagens de um determinado método de imagem, vão aparecer para a gente na imagem formada, e eu já vou mostrar como isso acontece, e vão servir como pontos de referência. Basicamente, eles vão dizer para a gente como é que o espaço estereotático está situado na imagem e vão fornecer as informações necessárias para a gente traçar as trajetórias. Vale ressaltar que muitos desses procedimentos de tomografia computadorizada, quando realizados com esses equipamentos de estereotaxia, alguns autores vão chamar de estereo-TC, ou estereotomografia computadorizada, e no contexto da ressonância magnética vão chamar de estereo-ressonância magnética, ou estéreo-RM. Mas na prática, basicamente, é TC e RM. Isso nem é muito utilizado, é que alguns livros tratam dessa maneira. Aqui eu trouxe essa imagem, que não é necessariamente dessa paciente. Isso aqui é uma tomografia computadorizada, onde a gente consegue evidenciar a presença dos marcadores fiduciais. E como eu falei para vocês, eles vão servir de pontos de referência para dizer para a gente onde é que esse espaço estereotático tem origem e onde é que está o eixo X e o eixo Y. E dessa maneira, gente, sabendo onde está o eixo X e onde está o eixo Y, por meio das triangulações, a gente pode fazer uma série de triangulações matemáticas por meio de relações matemáticas muito básicas, e identificar qualquer ponto nessa imagem. Todo mundo já resolveu um problema de matemática no ensino médio, onde o professor dava um ponto lá no plano cartesiano, e ele pedia para localizar coordenadas de outro ponto. Ou ele dava 2 pontos,
traçava uma reta e pedia para localizar as coordenadas de outro ponto. E aqui não vai ser diferente. Sabendo a localização dessas estruturas, que é fixa, a gente consegue atribuir coordenadas para qualquer estrutura nessa TC. Eu até pequei em não trazer uma TC de parênquima, mas enfim, o conceito é basicamente esse. Só que, como vocês devem imaginar, a gente identificar as coordenadas no eixo X e Y é muito fácil, utilizando um corte axial de TC ou de RM. Só que em relação ao eixo Z, já é mais complicado. A gente não consegue, simplesmente utilizando esses pontos dessa barra anterior e posterior, que são esses pontos fixos, dizer ou atribuir coordenadas para pontos dessa imagem. Mas justamente por isso que esses aparelhos, na verdade, que esses marcadores ou localizadores fiduciais, eles têm essa barra diagonal. Observem bem essa imagem aqui. Isso aqui é o plano de corte da TC. Em cada plano, a gente vai evidenciar 3 pontos. 2 que são fixos, que são os pontos das colunas A e C, e um ponto que não é fixo. O que eu quero dizer com não é fixo? Eu quero dizer que, na medida que a gente sobe, ou, na verdade, pega cortes mais superiores ou cortes mais inferiores, esse ponto intermediário ele vai mudar de posição, como vocês estão vendo aqui, até porque ele descreve uma trajetória diagonal em relação a esse plano. De modo que essas estruturas elas são construídas de uma maneira que essa barra, a barra B, que pode ser representada por esse ponto, esse seria a barra A e esse seria a barra C, ela descreve um ângulo, deixa eu só ligar a caneta aqui para explicar melhor, de 45 graus em relação a essa barra A. E dessa maneira, se o corte é feito num plano horizontal, a gente tem um ângulo de 90 aqui. A gente tem um ângulo de 90, um de 45, o outro só pode ser de 45, a soma é 180. Mais uma vez, voltando ao ensino médio. E o que é que isso, qual é a principal implicação disso? É que nesse tipo de triângulo, provavelmente vocês não lembram, mas os catetos têm o mesmo comprimento. E reparem, o eixo Z, ele passa aqui. Perdão pela falta de coordenação aqui, mas o eixo Z, ele passa aqui. Eu vou até voltar umas imagens para mostrar para vocês. Aqui o eixo Z. E aqui a coluna. De modo que o eixo Z é justamente a distância, a medida do eixo Z é justamente a distância entre o ponto mais alto da barra A e o nível de corte, que justamente é idêntica à distância da barra A à barra B, porque os catetos são iguais de acordo com relações matemáticas que eu já expliquei aqui. Então, a gente consegue simplesmente com papel milimetrado, caneta e régua, definir as coordenadas de uma determinada estrutura no exame de imagem, desde que ele tenha marcadores fiduciais bem estabelecidos. Dos eixos X e Y, por mecanismos já citados, e o eixo Z só medindo a distância desse ponto entre esse. A distância daqui até aqui é a coordenada Z. Basicamente isso. É assim que a gente adquire as coordenadas. Na prática, obviamente, isso não é feito com papel e caneta. Eu só quis explicar o princípio de funcionamento. Isso é feito com alguns softwares que são automáticos. Na maioria das vezes, talvez tenham alguns que tenham que ser conferidos, mas o princípio é esse. E principalmente nos grandes centros, e acredito que nem só nos grandes centros hoje em dia, isso já é feito mais de maneira automática. Mas como eu falei, além de achar as coordenadas da estrutura que a gente deseja atingir, a gente precisa definir a trajetória. Essa trajetória, geralmente, ela é definida por meio da ressonância magnética. Porque a ressonância magnética é um exame muito mais adequado para avaliar os tecidos moles, no sentido de que ele traz uma melhor resolução da imagem e facilita a distinção de distintos tipos de tecidos moles. Só que a ressonância magnética, ela sofre muito na aquisição da imagem, no período de aquisição das imagens, com a presença do aro. Aqueles instrumentos, eles interferem muito nessa captação de imagem, e isso faz com que essa imagem ela chegue meio distorcida, e as relações matemáticas dela não são muito próximas da realidade em comparação com a TC. Já a TC, que traz uma precisão matemática e geométrica absurda, praticamente idêntica à da cabeça do paciente, não faz com que a gente possa diferenciar esses tecidos moles com grande precisão. Então, uma técnica que é muito utilizada nessa fase de planejamento é a fusão de imagens. Esse procedimento não é tão simples quanto parece, isso é feito por softwares específicos, isso não pode ser feito grosseiramente com a mão, porque isso aqui a gente está falando de procedimentos que necessitam de precisão máxima. Nas imagens A e B, a gente consegue ver a fusão desses dois exames, e na imagem C a gente tem a fusão de uma tomografia computadorizada com imagens de um atlas de estereotaxia. Isso é muito feito nos procedimentos de neurocirurgia estereotática, onde a gente visa atingir estruturas muito pequenas, como os núcleos do tálamo, os núcleos da base,
geralmente é feita essa fusão com atlas de estereotaxia, principalmente no contexto da estimulação cerebral profunda. Além disso, existem outros recursos mais sofisticados, são recursos que são utilizados em grandes centros, que dispõem de mais recursos financeiros, que basicamente é a reconstrução desses alvos anatômicos em modelos 3D, é feita a simulação dessas cirurgias, isso dias antes do ato cirúrgico. Uma coisa que eu não deixei muito claro, mas assim, esse procedimento, essa fase de planejamento que o paciente faz o exame com o arco acoplado à cabeça, isso é antes do ato cirúrgico. Já essa reconstrução dos alvos anatômicos, isso é feito dias antes, isso seria uma espécie de pré-planejamento. O paciente faz os exames sem acoplar o aro à cabeça e reconstrói, faz essas simulações. Aí no dia da cirurgia em questão, ele vai lá, acopla o aro, faz os exames que a gente já falou, com o aro acoplado, acha as coordenadas e define a trajetória. Aqui é um software que é utilizado para escolher a trajetória, basicamente. Ele mostra as trajetórias em planos diferentes aqui, no plano sagital, coronal, enfim, nos 3 planos, e axial também. E eu não trouxe aqui um protocolo de escolha de trajetórias, porque isso é muito específico também, eu acho que não seria muito valioso para a nossa sessão. Mas basicamente o que eu quero passar aqui, como eu já até falei, a trajetória visa lesar o mínimo de estruturas possíveis e ele vai escolher o caminho que seja menos lesivo possível. E aqui a gente já até pode ver alguns detalhes desse software, que aqui ele faz o reconhecimento do frame, que seria o aro, de maneira automática. Essa reformatação deve ser a fusão de imagens e a trajetória é traçada simplesmente escolhendo um ponto, ele já deve dar as coordenadas da estrutura que a gente deseja atingir. Então, basicamente, é isso que eu tinha para falar para vocês na parte de planejamento. Agora a gente parte para a parte de execução propriamente dita. Como seria feita essa execução? Eu até trouxe um vídeo e é o mesmo vídeo que eu já passei, eu nem vou passar. Mas o primeiro ponto da execução é acoplar o arco de coordenadas ao aro. A gente passou as coordenadas, como eu falei para vocês, colocou as coordenadas no arco e aí a gente simplesmente fixa ele no aro para fazer o procedimento cirúrgico. Só que existe uma sequência de passos que são muito comuns a todos aqueles procedimentos que a gente visa introduzir um instrumento ativo por meio de um orifício de trépano na cabeça do paciente. E eu trouxe esses passos aqui, que são passos comuns. A maior parte da execução é muito específica para suas respectivas aplicações. Mas esses passos aqui, geralmente são muito comuns. Primeiro é feita a tricotomia e a antisepsia do local. Antes de colocar o arco, é bom deixar isso claro. É feita a marcação aqui do ponto de entrada, uma vez que a gente já definiu a trajetória. É feita a anestesia local, é feita uma incisão longitudinal. Depois é feito o orifício de trépano, a dura mata é aberta em cruz e, por fim, o instrumento é introduzido. Antes de introduzir o instrumento, obviamente, a gente vai acoplar esse arco e vai introduzir o instrumento nas dimensões aqui do arco para fazer o procedimento cirúrgico. A partir daí, as indicações vão ser muito específicas para cada tipo de procedimento. Isso aqui, no caso, é uma cânula de biópsia. Esse paciente vai realizar uma biópsia estereotática. Mas vale ressaltar que nem todos os procedimentos dentro da cirurgia estereotática fazem o uso desses instrumentos que são introduzidos através de um orifício de trépano. E eu coloquei esse slide aqui justamente para não deixar passar em branco a radiocirurgia estereotática, que é um procedimento onde não é utilizado o arco estereotático, a gente não coloca as coordenadas. Basicamente, toda a fase de planejamento é feita, só que as coordenadas vão ser colocadas num sistema, e esse sistema vai aplicar esses feixes de radiação ionizante, colimados, focalizados num ponto pré-estabelecido, com fins terapêuticos. Ou seja, aqui a gente não tem o arco. É um mundo um pouco diferente dos outros procedimentos que a gente acabou explicando de maneira geral. E por isso eu decidi não tratar muito especificamente dele, mas vale sim fazer essa menção honrosa a esse procedimento que é extremamente relevante, principalmente no tratamento de neoplasias malignas e de malformações arteriovenosas. Uma vez que a gente já falou do planejamento e da execução de maneira geral, a gente pode partir para as aplicações. Eu me dei o direito de dividir as aplicações da neurocirurgia estereotática em 3 grupos principais. Um grupo de aplicações diagnósticas, outro grupo de aplicações terapêuticas, especificamente de afecções neurocirúrgicas funcionais,
e um grupo de terapêutica de afecções neurocirúrgicas que não são funcionais. De maneira geral, quero que vocês entendam que a neurocirurgia estereotática ela serve tanto para tratar quanto para diagnosticar e documentar doenças. No tocante às aplicações diagnósticas, sem dúvida nenhuma, a principal aplicação é a realização de biópsias. Biópsias, em geral, de processos expansivos intracranianos, que podem ser desde neoplasias primárias até mesmo processos infecciosos que se comportam como lesões expansivas, como infecções granulomatosas pseudotumorais e alguns abscessos. E até mesmo biópsias de neoplasias metastáticas. De maneira geral, essas biópsias são realizadas principalmente em indicações onde a estrutura que a gente quer biopsiar está localizada muito profundamente, está localizada próximo da linha média, ou infiltra áreas eloquentes e estruturas vitais, de modo que esse tipo de procedimento se torna inacessível à ressecção cirúrgica direta convencional e a aplicação de um método minimamente invasivo, como a neurocirurgia estereotática, se faz essencial. O segundo grupo de aplicação seria as aplicações das terapias de afecções neurocirúrgicas funcionais. O que seria a neurocirurgia funcional? Para quem não sabe, esse conceito abrange os procedimentos que visam alterar, restaurar ou melhorar a função neurológica, ou seja, a gente pode utilizar para tratar doenças que cursam com movimentos anormais, com dor crônica, até mesmo com anormalidades psiquiátricas, com indicações menos estabelecidas que as primeiras, mas ainda assim é uma aplicação, e alguns tipos de epilepsia também. E, por fim, as aplicações no tocante à neurocirurgia não funcional, eu já falei inclusive da radiocirurgia, no tratamento de tumores, malformações vasculares, a braquiterapia, que consiste na implantação de um isótopo radioativo que vai fazer o tratamento de uma neoplasia primária, e também na drenagem de hematomas, abscessos e lesões císticas também. São muitas aplicações, né? Nem todas estão aqui. Eu basicamente escolhi duas para a gente falar mais um pouco. Quais são elas? Primeiro, a biópsia, né? A biópsia estereotática, por ser um procedimento muito comum e muito frequente no tocante à realização, no número de realizações em centros neurocirúrgicos, é muito relevante no tocante a isso. E escolhi a estimulação cerebral profunda, que entra no grupo de terapêutica de afecções neurocirúrgicas funcionais. Eu escolhi, pessoal, mais focalizada no contexto do Parkinson, porque é uma doença que todos os ligantes já viram no cronograma normal da faculdade, e por se tratar de uma doença clássica também, e que todo mundo tem um pouco de conhecimento, numa tentativa de tentar aproximar os conhecimentos que já foram passados aqui para o nosso dia a dia, uma vez que muita coisa aqui é muito distante daquilo que a gente lida no nosso dia a dia atualmente. Então, a primeira aplicação seria a estimulação cerebral profunda. Essa modalidade terapêutica trata-se de uma modalidade terapêutica muito jovem, que teve início lá na década de 80, mas que, apesar disso, teve um crescimento exponencial nesse último século. Ela consiste na aplicação, pessoal, de uma corrente elétrica de baixa intensidade, geralmente alta frequência e largura de pulso variável, de forma contínua ou por ciclos intermitentes, a estruturas nervosas situadas no interior do encéfalo, de forma muito seletiva. A gente vai aplicar essa corrente elétrica por meio da implantação de eletrodos, que a gente pode chamar de eletrodos cerebrais profundos. Perdão. Como vocês estão vendo nessa imagem aqui, a gente tem um eletrodo cerebral profundo implantado numa região do tálamo, num determinado núcleo do tálamo, de modo que ele age como uma espécie de neuromodulador. Ele vai interferir no funcionamento dessas estruturas, que geralmente são estruturas que têm papel-chave em diversas funções cerebrais, geralmente núcleos ou feixes também com papéis chaves, e eles neuromodulam essas estruturas no sentido de aliviar sintomas de várias doenças do sistema nervoso central. Como eu já falei, a gente vai falar principalmente do Parkinson aqui, mas tem outras indicações também no tratamento de outras doenças que cursam por distúrbios no movimento, como nas distonias, na presença de tremor essencial, até mesmo alguns tipos de epilepsia e distúrbios psiquiátricos, como a depressão maior e a perturbação obsessiva compulsiva. Só relembrando um pouquinho da doença de Parkinson aqui, para contextualizar os próximos slides, se trata de uma doença crônica, progressiva e incapacitante, que afeta principalmente indivíduos idosos, geralmente após os 50 anos. Na verdade, a grande maioria é após os 50 anos, mas a maioria é mais velha do que 50 anos. Não é tão comum assim um paciente de 50 anos desenvolver a doença de Parkinson. Afeta 1% da população, o que é uma porcentagem muito alta,
E o principal mecanismo fisiopatológico é a degeneração dos neurônios dopaminérgicos da via nigroestriatal, que acaba influenciando nos circuitos do núcleo da base, comprometendo a regulação do movimento voluntário, fazendo com que esse paciente curse com sintomas motores e não motores. Os sintomas motores são aqueles clássicos: tremor em repouso, rigidez, bradicinesia, postura em flexão e, se não me engano, perda dos reflexos posturais. E os sintomas não motores principais são os distúrbios do sono, humor e deterioração cognitiva. Passando aqui para o tratamento, sem querer adentrar nas nuances do tratamento, porque não me compete aqui, mas basicamente esse tratamento ele se inicia com a utilização de drogas. A gente sabe que a levodopa é a mais clássica, a que todo mundo lembra, e não só isso, ela é a droga mais eficiente, que é utilizada na maioria dos pacientes. Só que eu não sei se vocês se lembram, mas a levodopa ela tem uma questão a se resolver, que é assim: basicamente todos os pacientes provavelmente desenvolvem complicações associadas ao tratamento de longo prazo com a levodopa. Geralmente, no longo prazo, os pacientes passam a apresentar flutuações da resposta terapêutica e discinesias. E aí que entra a estimulação cerebral profunda do núcleo subtalâmico. Por quê? O implante desse eletrodo cerebral profundo nesse núcleo não só permite que a gente controle sintomas motores, como o tremor, a bradicinesia e a rigidez, como também oferece a oportunidade da gente diminuir as doses dessa medicação e fazer com que o paciente prolongue esse tempo de, entre aspas, vida útil da levodopa, aumentando dessa maneira a janela do tempo funcional que aquele paciente tem para o resto da vida dele. E é muito interessante nesse sentido. Sem falar que é um procedimento que age justamente controlando os mesmos sintomas que a levodopa vai controlar. Vale ressaltar que o tratamento da doença de Parkinson ele é realizado unicamente para se fazer o controle dos sintomas. Não existe droga nem procedimento cirúrgico que mude a história natural da doença. Então, basicamente eu trouxe aqui algumas indicações para a realização desse tipo de cirurgia. Os bons candidatos são aqueles que apresentam resposta adequada à terapia de levodopa. Aqueles pacientes que não apresentam mais resposta não servem para esse tipo de procedimento. Os pacientes que estão apresentando as flutuações da resposta terapêutica, discinesias, tem um grupo que apresenta tremor resistente à medicação, às medicações antiparkinsonianas, e esse grupo também é indicado. E especialmente esse paciente é indicado que ele não tenha alterações, não tenha patologias psiquiátricas e tenha uma cognição pelo menos razoável, porque esses pacientes que apresentam demência severa, comorbidades muito graves, uma cognição muito prejudicada ou pacientes muito velhos, acima dos 70 anos, geralmente não é indicado esse tipo de cirurgia, porque geralmente eles pioram com o implante desse eletrodo. Então, já passando para a parte que importa para a gente, que tem a ver com a sessão, como seria a técnica? Primeiro é feito um planejamento, como eu falei para vocês, existem aqueles procedimentos que podem fazer o uso de um pré-planejamento, dias antes do ato cirúrgico, com aqueles recursos sofisticados. A estimulação cerebral profunda é um exemplo disso. É um procedimento muito caro e que, em alguns centros, pode fazer o uso desse pré-planejamento, que consiste na reconstrução dessas estruturas e simulação do procedimento cirúrgico. E depois do planejamento, a gente tem a execução. A execução consiste na implantação desses eletrodos, principalmente no núcleo subtalâmico. Essa é a principal estratégia utilizada hoje em dia. Mas também ele pode ser implantado no globo pálido interno, muito mais no contexto do controle de distonias e discinesias, e antigamente ele era implantado no núcleo ventral intermediário do tálamo, mas hoje em dia esse tipo de abordagem é muito mais para controlar o tremor essencial do que no tratamento da doença de Parkinson. Geralmente é núcleo subtalâmico. E são utilizados aquela sequência de eventos que eu citei para vocês, que são comuns aos procedimentos que vão fazer a introdução do instrumento ativo por meio de um orifício de trepanação. E eu trouxe aqui uma sequência de imagens muito interessante para mostrar para vocês a sequência da realização desse tipo de procedimento. Num primeiro momento, o paciente está aqui com um halo ou aro acoplado à cabeça, ele passa por exames de imagem, está passando por uma tomografia computadorizada. Aqui a gente já parte para a parte do planejamento. Os marcadores fiduciais, eles são detectados automaticamente. Muitos centros fazem o uso desse tipo de tecnologia de fusão de imagens por motivos já explicados. Depois é feita na verdade é feita a definição da trajetória
Aqui a gente tem imagens daquele mesmo software que eu mostrei para vocês antes. E a gente parte para a execução propriamente dita. Aqui a gente já tem o paciente com o arco acoplado no aro. Num primeiro momento, são feitos todos aqueles procedimentos que eu já falei para vocês. E aqui a gente tem a introdução de uma série de microeletrodos de registro no núcleo subtalâmico do paciente. Esses microeletrodos são conectados com esses fios, que por sua vez são conectados com outros aparelhos, que vão conectar num laptop que tem um software para medir os potenciais elétricos das células desse núcleo subtalâmico. Esse instrumento aqui é um aparelho, na verdade é um parafuso micrométrico. Ele é muito útil no sentido de fazer com que a gente consiga fazer com que esses instrumentos progridam numa progressão milimétrica, coisa que a gente não conseguiria fazer com a mão, né, para ser o menos traumático possível. Mais uma vez, ele movendo o parafuso aqui, os microeletrodos de registro já estão localizados no núcleo subtalâmico e nesse computador vai aparecer o traçado típico do núcleo subtalâmico. A partir daí são feitos uma série de testes provocativos para medir o tremor e a rigidez do paciente. É válido ressaltar que esse paciente ele não está sob o regime de anestesia geral, obviamente até por isso a gente está fazendo esses testes. E esses testes eles são feitos em função dos registros que a gente obtém e das estimulações elétricas que os neurocirurgiões vão fazendo no decorrer do procedimento. Depois, esses eletrodos que vão captar os potenciais elétricos, eles são substituídos por alguns estimuladores. E, por fim, a gente tem a colocação do instrumento definitivo, que é o eletrodo que vai fazer essa estimulação cerebral profunda no aparelho. Ele é introduzido no núcleo subtalâmico, ele vai ser fixado nesse aparelho de plástico que fica no orifício de trépano aqui, que é conhecido como Stimlock. Aqui está o fio do eletrodo cerebral profundo, que vai ser fixado num neuroestimulador. Esse neuroestimulador, como eu havia dito no começo dessa parte da sessão, ele vai ser implantado na região subcutânea, no espaço subcutâneo da região subclavicular. Ele está fazendo a incisão aí com o bisturi. Aqui o neuroestimulador, os cabos já foram conectados com o cabo do eletrodo cerebral profundo, e aqui a sutura. E simplesmente, assim, de maneira muito simplificada, é assim que esse procedimento é realizado. Os resultados são muito animadores, melhora de 80% do tremor, 70% da rigidez e 50% da bradicinesia naqueles pacientes que têm indicação. Essa escala aqui é a melhor escala para se avaliar a doença de Parkinson e alega melhora de 55% a 70% dos sintomas do paciente. E a gente tem aqui também uma diminuição na dose diária de levodopa pós-estimulação cerebral profunda, na ordem de 40%, que é o melhor benefício que a gente tem, na medida que tanto as discinesias quanto as flutuações na resposta terapêutica vão diminuir até no longo prazo, aumentando o tempo de funcionalidade desse paciente. A última aplicação que eu trouxe é essa aqui, a biópsia estereotáxica, como eu já havia dito para vocês. É um procedimento amplamente utilizado nos hospitais que possuem serviço de neurocirurgia, como eu também já havia dito, representando cerca de 20% das intervenções neurocirúrgicas. É um procedimento bem antigo, muito mais antigo que a estimulação cerebral profunda, data da década de 60, é indicado especialmente nos tumores com localização profunda ou mediana, em áreas eloquentes e em casos de lesões múltiplas. Representou um grande avanço na neurocirurgia minimamente invasiva, na medida que esse tipo de procedimento permite com que a gente atinja áreas profundas no encéfalo, sem lesar áreas que estão mais próximas da superfície, sem precisar fazer grandes traumas nelas, e os índices de complicação são bem baixos, a maioria vão relatar próximos desse 1%, mas algumas fontes na literatura vão falar que está na casa dos 2%. Eu trouxe um videozinho para finalizar a sessão, mostrando essa aplicação, trazendo um pouco mais de imersão, já que se trata de uma cirurgia, e revisando alguns pontos que a gente já falou, inclusive, na sessão. Deixa eu só dar play aqui, gente. Num primeiro momento, a paciente tem o halo fixado à cabeça, os exames de imagem são feitos, como vocês vão ver aqui, a trajetória é traçada, as coordenadas da estrutura que a gente deseja atingir são obtidas. Aqui a gente está vendo as coordenadas nos 3 planos. Posteriormente, a gente passa as coordenadas para esse arco estereotático que vai ser fixado no ar.
É feita aquela sequência de eventos que eu falei que é comum a muitos procedimentos, a tricotomia, a marcação do local que a gente vai entrar, a anestesia local, é feita a antisepsia antes disso. Depois é feita uma incisão longitudinal, como a gente pode ver nessa parte do vídeo. Depois dessa incisão vai ser feito o orifício de trépano. Ele está fazendo a marcação no ponto que ele quer fazer, que ela, né, uma neurocirurgiã, quer fazer o orifício de trépano. E por fim, é feita a abertura da dura mater em cruz e a introdução do instrumento de estereotaxia, que nesse vídeo se trata de uma agulha de biópsia, uma agulha que tem um diâmetro que varia ali dos 1,4 a 2 milímetros de diâmetro. É feita a conexão de uma seringa para se fazer a pressão negativa e poder retirar esses fragmentos para que eles possam ser armazenados e a biópsia possa ser feita por um patologista. Um procedimento bem sutil comparado a outros tipos de neurocirurgia, né? Essas foram minhas referências. Eu acabei não trazendo questões para a sessão, porque as questões mais interessantes que eu encontrei eram questões que abordavam muito mais a aplicação, e o objetivo principal da sessão não era trazer a aplicação, e sim explicar de uma maneira geral e tentar trazer o que seria a neurocirurgia estereotática. Aí, nesse sentido, eu optei por não trazer. Aí estão minhas referências. Eu estou à disposição para tirar eventuais dúvidas que eu possa tirar. E muito obrigado, pessoal. Era isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigado, pessoal. Valeu. A minha já é semana que vem, hein? Tu me manda esse cronograma para eu dar uma olhadinha. Eu vou me organizar essa semana e aí eu já tinha feito, mas faltava fazer uns ajustes. Mas como está no internato, vocês vão entrar, vocês vão ver como é uma loucura. A gente conversa. Pronto, valeu. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Valeu, gente. Valeu.